A programação da emissora é espalhada pelo dia de forma racional e inteligente, de um jeito que nada me falte. Eu não passarei um segundo da minha vida sem alguma atividade no televisor, a não ser que falte luz. Deus me livre! Eu tenho a programação infantil para distrair filhos, sobrinhos e netos. E não é só desenho animado importado de excelente qualidade, mas também a programação nacional muito boazinha e educativa. Eu comprava livro. O livro faz parte da minha vida como leitor e, a partir de um certo momento, como escritor também. E na poesia eu li de tudo, então, tudo, mas claro que teve um momento que eu fui tomado por Fernando Pessoa, Mayakovsky, os modernistas brasileiros, né, do modo geral, de poesia. Principalmente Fernando Pessoa e Mayakovsky, cada um a seu momento, me possuíram totalmente. Assim. Foi momentos que eu tentava escrever coisas. Escrevi um livro que está inédito, com poemas políticos, poemas sociais, de cunho social, assim, um livro inteiro. Está todo datilografado, todo guardado numa pasta, está em poder de uma amiga que está guardando para mim isso. Mas é um livro todo mayakovskiano, assim. Cita o companheiro Lula, acho que é dedicado ao companheiro Lula. Eu escrevi poemas, publiquei poemas, mas eu queria escrever prosa. A partir de um certo ponto, assim, eu preciso escrever prosa porque poesia não está dando mais para resolver o que eu preciso. Na poesia eu cheguei a um ponto de síntese máxima que eu fui capaz em 1985. Foi o livro Carapuá, que é super curto, poemas muito curtos. E eu vinha tentando, desde antes, escrever prosa. E a minha prosa eu mirava nos cronistas. Cada texto tem a sua exigência, né? Tem a sua demanda. Eu preciso atender, estar preparado para atender e me desdobrar para atender a cada demanda que me surge, através de uma ideia, de uma frase, de um episódio real, de um relato. São várias as fontes, e cada uma delas vai me exigir um processo diferente. Isso vale para um poema e para um conto, e para um livro, né? Fazendo uma escala de volume. O poema, eu parei de escrever poesia formalmente, assim, eu faço alguns versos de vez em quando, mas eu parei de escrever para me dedicar à prosa. E os poemas, eles eram mais imediatos, as demandas eram mais imediatas, assim, era uma ideia e fazer o poema, não tinha muita conversa. A prosa não, a prosa eu tenho um tempo maior de maturação, mesmo que eu anote alguma coisa, a escrita da prosa é mais demorada. Cada texto vai exigir uma voz diferente, porque não sou eu nunca que falo. Nenhum texto meu tem Sérgio Fantini falando. São sempre os narradores que eu convido. Isso para mim é importante, porque eu não tenho interesse em falar nada, em contar nada. Eu sou o urtigão, eu quero ficar no meu canto. Mas eu sou assediado por narradores. Tem narrador batendo na minha porta, narradores e cobradores, né? Tá sempre alguém batendo na minha porta e me pedindo alguma coisa. Os narradores precisam contar histórias, eles precisam de mim para isso. É uma imagem que me ocorre agora que eu acho que é bastante válida para o meu processo que eu faço. Luta? Eles dizem que estão lutando
quando se juntam em grandes multidões no meio da avenida, no centro da cidade, reivindicando tantas coisas que é até difícil lembrar. O preço da passagem de ônibus, da água, da luz, do frango, dos impostos devem abaixar. Querem mais mobilidade urbana, menos corrupção, cadeia para os bandidos e o fim da polícia militar. A gente até se confunde e fica sem saber quem daria conta de resolver os problemas dos manifestantes. Parecem tantos e dar cria como coelhos. O nosso é um só: chegar em casa sem o aborrecimento de ficar 1 hora a mais dentro do ônibus, vendo o desfile dos manifestantes pela TV da janela. No caso de Lambe Lambe, por exemplo, que é o livro que eu lancei agora, eu convidei um fotógrafo Lambe Lambe. Eu queria tentar responder a seguinte pergunta: quem eram as pessoas que estavam nas ruas nas jornadas de junho de 2013? Quem era aquele povo? Eu estava lá. Quem era eu naquele momento? Que revolução foi aquela que milhões de pessoas foram para a rua sem nenhum objetivo explícito, assim, não tinha um objetivo único, não tinha uma liderança, tinha polícia batendo, tinha black bloc quebrando, tinha burguês, tinha proletário, tinha operário, tinha mendigo, todo mundo estava na rua. E o que era aquilo? Aquilo me deu uma angústia tremenda. Socialista, a gente quer ver o povo junto. E a minha angústia me levou a perguntar: quem são essas pessoas? E essa pergunta me levou a convidar um fotógrafo Lambe Lambe. Eu me coloquei, o livro é dedicado aos fotógrafos do Parque Municipal, por isso eu me coloquei no olhar de um fotógrafo, que ele estivesse vendo as pessoas na rua. Assim, então tem o manifestante, tem o pedreiro, tem o carroceiro, tem o office boy, tem o motoqueiro, tem o motorista, e ele foi fazendo esses retratos. Então eu coloquei a minha experiência pessoal a serviço desse fotógrafo, para ele mostrar do modo que ele quisesse as pessoas que ele estava vendo para compor esse livro. Eu acho que o escritor ele deve se relacionar, se posicionar com a literatura. A relação dele é com a literatura. Eu acho que ele não tem nenhuma obrigação de se relacionar com o episódio político, com a política, com a sociedade no modo geral. Tem que a literatura dele que sai. É o que vai para ele. Pode ficar no alto da montanha, dentro da caverna, o que ele quiser, no castelo. O que sair para a rua é que é um objeto político. O livro é um objeto cultural, é um produto cultural e um produto político. E isso ele não pode se isentar. Se ele publicou aquilo, ele tem uma responsabilidade sobre aquilo. Eu não vejo essa necessidade do escritor pessoalmente se posicionar. Ele tem que ter responsabilidade sobre a obra dele. E a obra dele vai responder por ele. Mas eu fico mais feliz quando eu vejo os escritores como cidadãos também. O que atinge o Sérgio Fantini não é o que atinge o escritor Sérgio Fantini. Então quem paga o imposto é o Sérgio Fantini cidadão. Quem vai apanhar da polícia ou gritar contra o governo, a favor disso ou daquilo, é o cidadão Sérgio Fantini. Quem vai pagar o preço da cerveja, o preço do ônibus, o preço do aluguel, é o cidadão. Então o cidadão precisa se posicionar assim. Eu me posiciono claramente e amo mais quem se posiciona claramente, mesmo que não seja como eu penso, que se posicione de uma forma diferente. Mas me deixa mais confortável me relacionar com pessoas que falam o que pensam. Estou escrevendo um romance, estou terminando um romance. Também bem fortemente calcado em questões sociais, em questões políticas, na realidade brasileira, bem objetivamente em terceira pessoa. Eu acho que o que eu tinha para gastar de lirismo, eu gastei nos últimos 40 anos. Gastou, assim, a subjetividade já foi calejada demais, chega. O que me interessa agora, como foi o caso do Lambe Lambe e o caso desse romance que eu estou terminando, é a realidade, assim. Eu acho que eu sempre fui, como o Rufato fala no pós-fácil do Lambe Lambe, eu sempre falei muito de realidade, mas sempre de um ponto de vista meu,
né, subjetivo demais. E o lambe-lambe ele é mais objetivo e o romance ele é bem mais objetivo também. E eu espero que minha consciência literária me leve a aprofundar esse caminho, que eu acho bem mais interessante do que eu. Eu não sou tão interessante assim, pelo menos para mim.